Nova York. E eu fiquei 3 meses em um programa de capacitação que eles têm lá. Acho que são 3 ciclos. E aí você fica 3 meses lá e você trabalha direto com diplomatas. E aí foi quando eu realmente quis mesmo, porque a gente acaba, eu acho que muita gente acaba começando a estudar sem entender muito bem como é a carreira, o que faz de verdade, o que não faz. Acho que tem uma ideia muito ainda equivocada de que é uma coisa glamurosa e de que é uma coisa que te dá status, e não é isso, assim. Isso me deixou, trabalhar lá me deixou muito claro, assim, são servidores públicos que trabalham para o seu país, que acordam cedo e trabalham bastante e que têm problemas como qualquer órgão. Então, acho que me ajudou tanto a desidealizar a carreira como uma coisa, tanto como uma coisa impossível, inatingível, quanto uma coisa que não é, na verdade. Eu não acho que seja, que o dia a dia é bem diferente. Conheci muitos diplomatas lá, assim, que falaram muito comigo sobre como é a carreira, inclusive os problemas de como mulher está na carreira, numa carreira complicada para a mulher. Então, me ajudou muito também, a minha chefe direta lá era mulher, e ela falou: Ana, tudo você vai ter que se adaptar. Então, é uma carreira que você vai ter que se adaptar e não é impossível. Você pode ter sua família, você pode casar, você pode ter filhos e você pode ter uma carreira diplomática. Não são coisas incompatíveis. Então, quando eu voltei para cá, eu terminei o mestrado e aí minha orientadora queria que eu fosse para o doutorado e eu falei, acho que não vou dar conta de fazer as duas coisas. Então, quando eu terminei o mestrado, aí eu já comecei a estudar para o concurso. E aí continuei até passar, até agora. Com muitos altos e baixos, muitas paradas no meio, que é normal, muita dúvida, muita... Acho que todo mundo passou por isso. Será que isso é para mim mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que eu tenho capacidade para isso? E aí parei algumas vezes de estudar, em períodos até longos, assim, mais longos do que eu gostaria que tivessem sido. Mas acho que é bom para evoluir. Esses, né, altos e baixos, isso, né, de ir e voltar para o estudo, se você tivesse que colocar uma média de tempo de estudo, certo? Que você estudou para passar, até ser aprovada, você colocaria quantos anos? Então, quando eu comecei, eu fiz aquele erro clássico de iniciante, eu acho, no CACD, que é pegar todas as matérias juntas. Todas. E eu trabalhava na época no Teatro SESI Minas e eu trabalhava 6 horas, mas de manhã eram as aulas, então eu só tinha tempo de ir para aula e trabalhar, não estudava. Então eu fiquei assim, acho que 9 meses só assistindo aula, o que não resolve seu problema. Assistir aula é importante, você tem que assistir aula, mas você tem que estudar, você tem que fazer exercício, você tem que revisar, tem que fichar, acho que isso é um conjunto de coisas, né? E aí isso não deu certo, mas eu acho que estudando mesmo foi a partir de 2016, de março de 2016 foi quando eu pedi demissão, e aí até esse ano direto. Então, 2 anos e meio, assim, considerando que antes, né? Algo em torno de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. É a média mesmo, né? A média está em torno de 3 a 4 anos de preparação, né? Isso é uma média que se faz, né? É muito importante passar isso para quem está assistindo, sobretudo para quem está começando, não é? Aqui tem 2 informações muito importantes para vocês. A primeira delas é cuidado para não pegar todas as matérias do mundo, sendo que você vai estudar 3 ou 4 anos. Cara, por que você vai pegar todas as matérias ao mesmo tempo, de uma vez, se é um concurso que leva 3 ou 4 anos para aprovação? Isso não é lógico. Então, fragmente, né? Vai por matéria, conheça os professores, tudo isso, né? Acho que é uma informação muito importante. Muito importante.
Não... Até para você organizar o seu material, porque às vezes você passa por um curso, se você, foi o que eu fiz, né? Pegar muitas matérias juntas. Você passa pelo curso e você sente que você não aprendeu nada. E você não aprendeu nada mesmo, porque você só assistiu aula, então não resolveu, né? Quando você pega menos matérias, você consegue dividir melhor. Tem gente perguntando aqui de idioma. Eu sugiro que idioma você pegue desde o início mesmo. O Cauê também falou isso ontem. Eu fiz, quando eu estava no mestrado ainda sem saber se eu ia fazer o concurso ou não, eu comecei a fazer francês. Porque eu falei, se eu resolver fazer o Rio Branco, ótimo. Se não, eu aprendi francês, então para a vida é bom também. E tem que ser realmente direcionado para o concurso, porque é muito diferente como você estuda para o concurso e como você estuda num cursinho tradicional, e são todos os idiomas. Eu diria português, inglês, francês e espanhol. Talvez a vantagem, entre aspas, é que você já pode estudar os idiomas para a terceira fase desde o início, para a segunda e terceira fase desde o início. Então, você não precisa fazer, eu acho que, uma adaptação entre a primeira fase e a terceira fase que acontece nas outras matérias. Os idiomas, você estudar para a terceira fase, para a segunda fase de inglês e português, para a terceira de espanhol e de francês, você já consegue estudar para a primeira fase também, em português e inglês, no caso. Então, não são coisas que vão te impedir. E daí eu fiz aquela reunião com a Mari, até, daí do IDEC, e isso me ajudou muito. Essa direção de quantas matérias pegar. E aí, no início, eu peguei 3 matérias, eu peguei as 2 histórias e economia, e depois peguei direito, PI e... tá faltando um. Geografia. Direito, PI e geografia. Eu trocaria, eu talvez pegaria PI primeiro, porque PI é uma matéria muito ampla. Eu acho que eu sugeriria essa troca, talvez trocar PI com história mundial, mas aí eu acho que também depende da formação de cada um, do que cada um tem mais PI normalmente é uma matéria que as pessoas estudam sempre, de uma forma ou de outra, porque você tem que atualizar, né? Eu sempre dou graças a Deus, né? E rezo todos os dias agradecendo por eu não ser professor de PI. Porque o professor de TI sofre. Tem trabalho. O cara tem trabalho. O cara, ele prepara a aula a cada 2 horas. Não tem muito jeito, né? Então, realmente, é uma matéria que, quanto antes você pegar, eu acho que faz mais sentido, assim, para a prova. Né? Para PI, eu só, sim, Rosa, se você me permite, dar uma dica, assim, para quem estiver estudando, até quem estiver mais avançado, que me ajudou muito, com PI, foi fazer mapas por países, porque te ajuda muito, tanto a você revisar o histórico, então você faz um mapa mental ou à mão, ou no computador, tem aplicativo que faz isso hoje em dia, mas você dividir, fazendo assim, relações bilaterais, história, aí política e economia, desdobramento recente, porque aí à medida que você vai pegando as atualidades, você só vai acrescentando. Isso me diminuiu muito o tempo de estudo de PI e me aumentou muito minha nota na primeira fase. Eu acho que é uma coisa que facilita, sabe? Para PI funciona assim bem, eu acho. Isso é uma coisa muito interessante, né? Fazer por país, você monta um mapa dividido em quantas estruturas? Aí varia muito, né? Por exemplo, a Argentina, que é parceria estratégica, aí geralmente é maior. Então, eu fazia, por exemplo, Brasil, Argentina, relações históricas. Aí fazia toda a parte histórica. Isso eu fiz só um mapa mental só com a parte histórica de Brasil e Argentina. E aí, no outro, eu fazia cooperação bilateral no âmbito do Mercosul, ciência e tecnologia, ia dividindo assim, e à medida que as coisas iam acontecendo, ia só aumentando o número de galhos, né, no mapa. Isso te ajuda a diminuir o tempo e diminuir o tanto de... Para a revisão facilita muito, porque você vê aquilo sempre, então aquilo fica incrustado na sua cabeça, você nem esquece mais.
Eu fiz que perguntaram aqui, eu fiz os mapas mentais no aplicativo do Xmind. Mas eu acho que isso é bem pessoal, assim, cada um. O bom de você fazer no mundo virtual, esse tipo de coisa, é a facilidade que você tem para resgatar as informações, porque elas automaticamente ficam organizadas, né? Se você faz à mão, num caderno, lógico, eu gosto muito mais de fazer à mão, mas o problema é como é que você resgata essa informação depois. Né? Então, no mundo virtual, talvez seja uma forma mais eficiente. Não mais legal, mas certamente mais eficiente. Né? Então, e eu queria saber uma coisa, já que você tocou no assunto dos mapas mentais, porque é interessante, né? Não só na palestra do Cauê, mas em outras 2 palestras das quais eu participei, aqui apareceu muito essa coisa do mapa mental. Sabe? E o mapa mental é algo absurdamente pessoal. Assim, não tem como você arrumar um mapa mental de outra pessoa. Isso não faz sentido nenhum. E o mapa mental, eu posso estar muito errado, assim, é a minha forma de ver. Eu não sei o que você acha disso, quero a tua opinião. Mas eu acho que o mapa mental, ele é uma terceira etapa, eu diria. Né? Por quê? Porque você vai ver a aula, onde você vai ter uma diretriz do professor, vai ter uma diretriz de bibliografia. Logo depois, você vai pegar essa diretriz de bibliografia, vai fazer a leitura, vai fazer um fichamento, ou um resumo, ou como você quiser chamar, e posteriormente é que você gera um mapa mental. Pelo menos isso, para mim, é um caminho lógico. Sim. Foi assim que você fez ou não? Foi assim. Até porque foi uma coisa que eu vi vendo com o passar do tempo, que eu peguei um mundo, né? É literalmente a história do Brasil com o mundo inteiro em todas as suas dimensões. Então, você pode gastar, tem teses de doutorado sobre relações do Brasil com o Haiti. Então, é muito fácil se perder, eu acho. Para mim, é a matéria mais fácil de você se perder. Porque é uma matéria boa de estudar, é uma matéria que, assim, a gente gosta de estudar geralmente. E é muita coisa, é um volume muito grande de coisa. Então, mas foi exatamente o que eu segui. Fiz o curso de IPI teórico e montei meu caderno do Brasil com, né, todas essas relações. E eu via que eu tinha muita dificuldade de revisão, porque é muito volume de coisa. E às vezes você monta uma coisa muito mais profunda do que precisa, do que cai na prova, inclusive. E aí, quando você vai colocar toda essa informação no mapa mental, você percebe como que às vezes você foi além, que não precisa, que aquilo, assim, é interessante e tudo mais, mas aquilo não vai cair. Então, eu acho que te ajuda a ser mais pragmático. Com estudos de PI especificamente, eu acho que ajuda bem, assim. Mas realmente tem que ser num momento mais posterior, no momento que você já tem conhecimento da matéria, você já tem conhecimento básico de como aquilo está acontecendo no mundo real, e aí você consegue montar aquilo. Né? Com relação a isso, né? Então, quer dizer, isso que você acaba de dizer, que é uma informação riquíssima, acho, para quem está estudando, a partir daí você tem uma coletânea teórica na mão. Né? Então, é uma coletânea teórica. E em que momento, Ana, os exercícios entraram na tua preparação, na tua vida? Em que momento o exercício começou a fazer parte da tua vida, tanto os exercícios objetivos para o TPS, para a primeira fase do CACD, como as questões discursivas, né, a produção realmente das respostas para uma terceira fase? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu fiz errado. Quando eu fiz o primeiro TPS que eu fiz sem estudar nada, eu fiz em 2015. Eu até assisti a palestra do Cauã e eu me identifiquei muito, porque em 2015, que eu fiz sem estudar, no meio do mestrado, tinha acabado de terminar o mestrado, eu tirei 45 e a nota de corte tinha sido 47,5, uma coisa assim. No segundo ano, em 2016, que eu estudei muito mais, assim, mas muito mais, eu tirei, acho que 32, uma coisa assim. Então, assim, caiu muito a minha nota. E isso é normal, assim, acontece com muita gente. E para mim, eu fiquei muito na parte teórica. Eu assisti às aulas
depois que eu já estava estudando mais sério, né? Assistia às aulas, fazia as leituras, fazia fichamento, mas eu não ia para o exercício. E eu acho que isso me atrapalhou muito no TPS. Talvez tenha me ajudado para montar um repertório mais amplo para a terceira fase, mas eu acho que me atrapalhou muito para o TPS. Não saber como aquilo cobra, como aquilo cai na prática de verdade, eu acho que me atrapalhou. Mas eu acho que o exercício tem que ser estratégico, ele tem que ser como, muitas vezes o exercício você vê onde você ainda tem lacuna, onde você ainda não sabe, onde você ainda não domina uma matéria que você acha que domina. Então, eu acho que você tem que introduzir os exercícios antes. Eu faria isso diferente. Eu acho que tem que começar antes. E com os exercícios, você sentiu que o teu caderno, que os mapas mentais, você engordaram? Muito, muito. Eu não sei como, a maioria das pessoas faz em computador. Eu preciso da coisa física, porque eu sou muito visual. Isso é muito pessoal, né? Mas eu preciso da coisa assim na minha frente mesmo. Então eu montei um fichário mesmo, tipo segundo grau, de cada matéria. Mesmo que eu fizesse no computador, eu imprimia e colocava no fichário. E aí, isso me ajudava, porque eu pegava os exercícios, fazia um exercício e às vezes tinha uma informação nova, ou uma atualidade nova, eu ia nesse material e acrescentava lá. Então, foi assim que foi, assim, ficando muito mais aprofundado os exercícios, eu acho, do que era antes. E essa organização do material, você construir o material, que isso foi até uma coisa que a gente falou ontem, eu e o Cauê, essa coisa de você organizar o material dessa forma, criar o teu material, a tua forma de ver o CACD, né? Isso te ajudou na revisão? Muito. Eu mexi nesse material muitas vezes, repetidas vezes. O que eu fazia? Quando saiu o edital da primeira fase, eu pegava esse material e fazia um resumo desse material. Então, eu já não estudava mais nada novo. Eu acho que você tem que ter ter esse material pronto, você não vai conseguir revisar ele todo, porque é muita coisa, muita coisa. Então, ia selecionando partes desse material e, às vezes, reescrevendo coisas de forma mais simples, às vezes pegando o próprio material mesmo e colocando numa pasta separada, tirava partes desse fichário que eu tinha de cada matéria e fazia um material só de revisão. Eu vou até te mostrar. Mas eu fazia isso aqui, ó, material para revisão de cada matéria. E aí colocava só partes do meu material mesmo, entendeu? Então, para revisar, isso facilita muito, porque você diminui o volume, eu acho que até psicológico, porque você vê menos coisa na sua frente, você vê, não, é possível, com isso aqui eu consigo trabalhar até o dia da prova. Então, acho que facilita você mexer nesse material, sempre mexer no seu material para revisar. E aqui tem uma pergunta do João Henrique, né, que é muito interessante e tenho certeza que isso é um problema na vida de todo estudante, né? Ele diz o seguinte, que quando você começou, né, a praticar os exercícios de terceira fase, não é? Quando você começou, certo? Você está começando. Você já conseguia responder aquilo com o teu conhecimento ou você ia buscar em livros, né? O repertório, certo? Como é que foi esse momento? Esse momento traumático. Não, eu fui buscar até o final. Alguém me perguntou aqui, esse ano foi o primeiro ano que eu fui para a terceira fase e deu certo. Mas a parte de você não tem, por mais que a gente tente cronometre o tempo de prova de terceira fase, você nunca vai conseguir reproduzir a situação de prova. Porque é muito, talvez tenha pessoas mais calmas que eu, mas é muito estressante mesmo. Assim, na hora da prova em si, eu não fiquei nervosa. Mas antes, até você chegar e começar a escrever, é um tempo muito curto para muita coisa. Quando eu treinava para a terceira fase, eu não fazia no tempo.
talvez isso não seja uma boa dica, mas não sei. Deu certo para mim, eu consegui terminar todas as provas no tempo, mas eu não fazia no tempo e eu buscava o máximo de informação que eu tinha, revisava toda aquela informação e aí fazia a questão. Foi assim que eu fiz para a terceira fase. Então, eu via, por exemplo, a matéria, sei lá, uma questão, até o Fio deu na cursinho de terceira fase, sobre o OMC. Eu revisei tudo de OMC, tudo que eu tinha de OMC. Eu revisei, vi casos recentes, vi matéria no jornal. Fiz um apanhado de informação. E aí eu fazia questão. Porque eu acho que te ajuda tanto a você consolidar a matéria, quanto você aprofundar. E na terceira fase isso é fundamental. Então, eu fiz assim, mas tem gente que eu sei que não faz assim, que pega a questão, faz a questão e depois vê o que errou e faz comentários e marcações e tudo mais, mas para mim, eu não sei, não conseguia reproduzir a situação de prova em casa. Para mim era uma dificuldade. Deixa eu fazer um comentário aqui de professor, né? Com relação a essa pergunta do João, que é fundamental. Foi o João que perguntou. Então, é fundamental. Assim, falando como professor, né? Uma coisa que vocês, todo mundo que está assistindo, o cara que está tomando a decisão de entrar nesse mundo CACD agora, ou aquele cara que já está estudando há 4 anos e vai ser o próximo aprovado, não importa. Eu estou falando para todo mundo. Vocês precisam, né, tirar da cabeça que exercício é mensuração de desempenho. Uhum. Nunca olhem para exercício como mensuração de desempenho. Uhum. Como a Ana falou, você nunca vai conseguir recriar a terceira fase na tua casa. Não vai. Não vai. E mesmo que você não esteja na tua casa, que você vá a um curso fazer isso, vá à universidade, você não vai recriar. Então, esquece isso. Certo? Esquece. Né? Olha para os exercícios como uma ferramenta de estudo. Quando você olha para os exercícios como uma ferramenta de estudo, o fato de você fazer de cabeça ou pesquisar é um fato secundário. Uhum. Por quê? Porque o teu objetivo não é mandar uma questão para o Marcelo Bolzan de economia, certo? Esperando que o Marcelo Bolzan vá te dar 28 de 30. Entende? Porque essa nota ela não reflete uma realidade. Uhum. Certo? O que você espera? Que você mande uma questão para Marcelo Bolzan e Marcelo Bolzan aponte os erros que você cometeu para que você possa ampliar o teu conhecimento. Uhum. Então, quanto mais você pesquisa para fazer uma questão de terceira fase, 2 coisas estão acontecendo. Você está ampliando e aprofundando o teu repertório, o que é fundamental para uma terceira fase. Porque na terceira fase, eu estava falando isso com a Ana antes da conversa, né? A terceira fase, ela demanda um repertório pessoal, o teu repertório. Uhum. Então, na terceira fase, é o teu repertório. No TPS, você lida com o repertório do CESP. Uhum. São coisas diferentes. Na terceira fase, quanto mais repertório você tem, melhor. É uma prova de repertório. Não é? Isso é a primeira coisa. Então, você vai ampliar o teu repertório. E segundo, você vai engordar o teu caderno de teoria. Uhum. Que é o que mais importa, no fundo. Uhum. Então, quando você muda a perspectiva, não é, daquilo que você entende como exercício, o exercício não como mensuração de desempenho, mas como uma ferramenta de estudo diferente da ferramenta teórico, Uhum. essa dúvida, João, ela deixa de existir. Porque tanto faz. Tanto faz. Se você consegue mais repertório pesquisando, pesquise. Se você consegue fixar um repertório escrevendo na seca, vai na seca. Acabou. Uhum. É importante lidar com o repertório. Eu concordo plenamente. Para mim, exercício funcionou muito dessa forma. Até porque a prova muda muito de um ano para o outro, o TPS principalmente. Tem muita gente que estuda para concursos de alto desempenho, que não é o CACD,
fala isso. Você tem que fazer muito exercício, tem que fazer o máximo de exercício possível, porque as questões tendem a se repetir, as coisas cobradas são as mesmas. Isso não acontece no Rio Branco. A forma de cobrança muda muito de um ano para o outro. Eu acho que isso funciona muito bem para a economia e direito, que são matérias mais, eu acho que mais estáveis nesse ponto. Agora, as demais, assim, eu fiz 2015, 2016, 2017, 2018, eu fiz 4 TPS. Eu fiz 4 provas completamente diferentes uma da outra. Então, eu acho que isso tem que até dar uma calma para quem talvez tenha passado num ano e quase passou no concurso e não passou no TPS no outro ano. Isso é super normal, porque é outra prova. Muda muito de um ano para o outro. Assim, não significa que você estudou pouco ou que você emburreceu ou que nada disso. É só porque a prova realmente muda muito. E muda muito e demanda um repertório muito grande. Você precisa saber lidar com tudo aquilo que está sendo colocado. Ainda nessa parte mais técnica, Ana, né, que está sendo muito interessante, quanto tempo de estudo diário? Isso é relevante para você? Não foi relevante? Pois é, eu assisti a palestra do Caio, eu achei interessante. Ele falou que ele não ficava focando em horas de estudo, mas em metas, indo tipo, quantos tópicos do material ele conseguiu cobrar, qual quantidade de parte do edital ele conseguiu cobrar. Para mim, isso eu acho que é muito pessoal, mas para mim, criar uma obrigação, e aí é literalmente uma disciplina de criar aquilo, você vai fazer aquilo todo dia, independente do que aconteça, de virar um hábito, de você nem pensar naquilo, igual você acorda e toma banho, então você acorda e vai estudar aquele tanto de hora por dia. Para mim, foi o que mais me ajudou a manter constância do estudo. Eu fazia 6 horas líquidas por dia, cronometrando, parando de hora em hora e alternando matérias, nunca fazendo um dia inteiro a mesma matéria e nem a mesma coisa. Então, por exemplo, isso eu não contava aula, de estudo mesmo. Por exemplo, se eu estudava 2 horas de política internacional, eu ia estudar 1 hora de geografia e mais 2 de economia. E às vezes, se eu pegava uma matéria fazendo leitura, a outra fazia fichamento e a outra fazia exercício. Então, eu tentava mesclar isso, porque fica bem menos cansativo. Mas, para mim, funcionou melhor para manter a constância. Do tipo assim, chegou um momento que eu nem pensava, eu acordava e fazia aquilo. Eu acho que ajuda a não ser uma coisa tão cansativa, porque é cansativo. Você vai ter sono, você vai ficar de saco cheio, são muitos fatores. E, assim, se fala muito de motivação. Você tem que ter motivação. Isso eu acho que você tem que ter muito claro na sua cabeça. Mas você tem que contar com disciplina, eu acho. Seria minha dica, conte com disciplina, porque você não vai ter motivação todo dia, não tem jeito. Quando a gente fala de motivação, tem uma coisa muito interessante, né? E que as pessoas, pelo menos é o que eu vejo muito em sala de aula e conversando com os alunos, né? As pessoas confundem muito o que te motiva, né, a passar no CACD, né? Porque muita gente fala assim, não, o que me faz estudar e o que me faz continuar estudando é o desejo de ser diplomata, é o desejo de representar o Brasil, quase brandindo uma espada. Né? E, na verdade, eu, no meu modo, talvez até infantil de ser, né, de encarar isso, eu não acho que isso é o que motiva, ou pelo menos isso não vai te motivar durante 4 anos. Não, não vai. Sabe? Eu tendo a ser muito mais prático, né? Assim, o que me motiva são os pequenos objetivos que eu tenho e que são diários. Né? E é cada pequeno objetivo desse que me leva a um objetivo maior, a conquista de um objetivo maior e tudo, né? O que te motivava, Ana? Assim, como é que você encarou isso durante a preparação? Eu concordo plenamente. É claro que eu tinha o sonho de ser diplomata e muito de fazer algo além
além de mim mesma, fazer algo para o outro, mas no dia a dia, o que me motivava, por exemplo, tá em dia com as matérias. Pode parecer pouca coisa, mas assim, a partir do momento que você fala assim, estou estudando Brasil e Argentina, e aí você passou, eu mesclava, eu estudava por semana três matérias teóricas, né? Então, numa semana, por exemplo, PI, Geografia, História do Brasil, na outra semana eu estudaria História Mundial, Direito e História do Brasil. Então, eu mesclava e estudando os idiomas toda semana. Então, por exemplo, se eu estava estudando História do Brasil e Argentina numa semana, na outra eu não estudei PI, na outra eu me motivava eu ter conseguido estudar tudo de Brasil e Argentina e lembrar. Coisas assim, muito, muito pequenas mesmo. E você estabelecer esses objetivos, pequenos objetivos, por exemplo, vou ler 100 páginas do Cervo hoje e vou fichar e na outra semana vou revisar. Então, se eu conseguia fazer essas coisas que eu tinha planejado, era a coisa que mais me motivava. E eu acho que porque quando eu falo 6 horas líquidas, as pessoas falam, mas 6 horas é pouco para quem estuda para concurso. Mas se você está estudando isso há 3 anos, não é pouco, é muita coisa. E eu não tirava dia livre, eu pegava, às vezes eu tirava sábado. Mas para mim, estudar menos, talvez, e mais concentrado, facilitou. Sabe? Era uma coisa que a constância me motivava nesse sentido. Assim. São objetivos pequenos, né? E absolutamente técnicos. Muito, isso é uma demonstração de algo que devia estar claro para todo mundo. Né? Estudar para o CACD é ser um profissional. Né? Não é ser um sonhador. Você vai entrar para estudar para o CACD, se torne um profissional. Você vai trabalhar isso estrategicamente. Então, lógico, você vai ter metas que são metas diárias, metas que dependem, né, ou que demandam essa constância de propósito, essa disciplina. É isso. Sim. Quem se motiva pela disciplina passa no concurso. É um fato. Eu acho então, eu gostaria de te falar que eu seria mais disciplinada de fazer meta semanal, mensal, mas eu não tenho essa habilidade. Eu sei que tem gente que tem, mas eu não tinha, e nem tinha isso às vezes tão claro, sabe? Não é uma coisa, porque eu acho que às vezes se você planeja muita coisa, eu quero fazer isso, você não consegue fazer essas coisas, você começa a se frustrar e isso vai te desmotivar, vai fazer o efeito contrário. Mas eu fazia coisas assim, eu quero estudar, por exemplo, relações bilaterais. O Brasil, com todas as relações bilaterais que caem no concurso, até em um mês. Fazer uma coisa assim mais ampla e mais flexível. Porque você vai ter coisa no meio do caminho, alguém vai ficar doente, você vai ficar doente. A sua vida vai acontecer junto com o concurso. Então, você tem que ter calma para saber que todo mundo está passando pela mesma coisa, que ninguém é constante todo dia, é muita pressão, eu também acho. Mas eu acho que essa é a forma de você lidar com a coisa, de saber que, primeiro, todo mundo está passando pela mesma coisa e que ninguém estuda 12 horas por dia, todo dia, por 3 anos. E eu conheço pessoas que estudam, que dizem, pelo menos, né? Eu não sei como é na prática, mas eu conheço gente que eu fiz cursinho, que fala que estuda 12, 14 horas e toma Ritalina e eu acho que isso é bem problemático. Eu sou bem contra. Eu não tomei remédio, não tomei muito café, claro, porque assim, dá sono mesmo, mas eu acho que manter a sua saúde é importante também. Fazer algum exercício físico, 2 vezes por semana que seja, sabe? Eu acho que é importante, assim. Você não resolve um problema com um erro. Não tem o que fazer. Isso é um fato. A Luciane Faria, Lu, tudo bem? Luciane está por aí. Ela está dizendo o seguinte, queria saber se você tinha uma estratégia diferente de estudo para economia, especificamente. Olha lá, é um problema. É a matéria que eu tenho mais dificuldade para encontrar um método para revisar.
né? Eu também, que é a matéria que eu mais tenho dificuldade. Eu acho que isso acontece com muita gente, porque a maior parte das pessoas de RI vem de RI, vem de Direito, e vê muito pouco economia, né? Eu tive na graduação, mas, assim, uma coisa muito superficial comparado com o que cai no concurso. Eu adotei uma estratégia diferente de economia e eu tive que mudar no meio do caminho, porque eles aumentaram o peso de economia no TPS. Mas... primeiro, eu acho que você tem que ter um professor que simplifica a linguagem econômica. Eu acho que é o principal. Você tem que ter alguém que Você vai precisar de uma matéria que eu acho que, assim, um cursinho é muito necessário. Muito necessário. Não estou fazendo propaganda para você, né, professor? Mas eu fiz economia com você. E, para mim, foi o que mais me ajudou nessa parte de simplificar a linguagem. Porque a partir do momento que você tem alguém que te simplifica a linguagem, quando você pega o livro, você vai falar, ah, tá, é sobre isso que ele está falando. Então, economia é uma matéria que eu acho que você tem que, desde o começo, aliar a leitura, porque, por exemplo, PI eu fiz muito isso. Talvez não seja muito bom, História do Brasil também, mas eu assistia, sei lá, 5 aulas teóricas até pegar a leitura. Eu acho que economia isso não dá para fazer. Eu acho que você tem que pegar a aula, fazer a leitura e já pegar exercício, porque é uma matéria que realmente quando você praticar muito exercício, você tem um desempenho bom na prova. Eu estava comentando com o Bozan como o TPS assim, não mesura muito o seu desempenho, porque esse ano mesmo, economia foi minha nota mais alta no TPS das matérias. Eu achei 6,75 em 8 em economia. E é de longe a matéria que eu tenho mais dificuldade. Mas isso é acho que isso mostra que se você estudar da forma certa e do jeito que eles cobram e da maneira que eles cobram, você consegue ter um bom desempenho, apesar de não ter facilidade com a matéria, como é o meu caso. Economia tem uma questão importante que é a linguagem, né? Então, enquanto você não quebra essa barreira da linguagem, fica muito difícil de entender a matéria. Né? O que, na verdade, rola também com direito. Né? Direito não é diferente disso. É que direito é uma linguagem mais acessível para quem vem de humanas. Uhum. Então, por isso que você não tem tanta dificuldade com o direito como você tem dificuldade com a economia. Né? Então, você precisa antes precisa amadurecer um pouco a linguagem. Depois, a coisa fica mais lógica, né? Fica mais fácil. Se eu tenho como se fala, se te ajuda, melhora. Não, melhora. Melhora. Ao longo do tempo, melhora. Assim, vai chegar um ponto que você fala, tô entendendo. Assim. Economia nunca vai ser uma matéria fácil. Não é. Nunca vai ser. Agora, economia pode ser uma grande ferramenta de análise social. E no dia que você percebe que você consegue entender a história pela ótica da economia, a economia começa a fazer sentido para você. Uhum. Quando você explica coisas pela economia, a economia começa a fazer sentido. E isso é muito importante para a terceira fase. Sim. Né? Em 2018, teve uma questão que, para mim, foi emblemática. Eles pediram uma questão que, na terceira fase, que tinha uma equação, né, que era a equação de metas inflacionárias e tudo. Uhum. Se você pesquisar em livros, certo? Pegar aí 10 manuais de economia, você não vai encontrar aquilo em nenhum deles. Por quê? Porque os caras pegaram uma abordagem de metas inflacionárias que é muito antiga, claro, clássica, mas que você tem 1 milhão de outras abordagens. Eles colocaram aquela equação, mas poderiam ter colocado 30 outras. Né? Os manuais eles vão te mostrar o que é uma meta inflacionária, mas eles nunca vão te dar uma equação daquela. Certo? Então, apesar da equação ser clássica, ela não estava ali para você querendo que você conhecesse aquele modelo, porque não precisava conhecer o modelo. Precisava conhecer a relação lógica entre as variáveis. E isso independia da equação. Né?
Por que o simulador colocou aquilo? Para bater na linguagem. Ele falou, eu vou colocar uma equação na terceira fase que vai desestabilizar a galera. Foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de ver meus, né, 160 espelhos na terceira fase, né? E foi muito interessante, porque foi uma das questões em que você teve as menores notas. Foi. Mas foi a minha menor nota da prova, das 4. Mas aí, Ana, você percebe uma coisa, na escrita dos candidatos, e isso vale para todo mundo que está assistindo, né? Você percebe que não é que o aluno, o candidato, ele não sabia aquela questão. Ele sabia a relação entre as variáveis, mas você tira uma nota baixa porque você se assusta com a linguagem, com a equação. Sim. Né? Então tem que desconstruir isso. Né? É algo importante em economia, essa capacidade de não assustar. Tem uma outra pergunta aqui, muito interessante, da Ju, que é o seguinte: queria saber como foi a preparação para a segunda fase. Eu comecei para a segunda fase, português e inglês, eu comecei desde o começo e com curso presencial, das duas eu fiz curso presencial, não acho que isso faça diferença, mas eu fiz curso presencial das duas e toda semana tinha uma atividade escrita para entregar. E eu acho que gera uma certa ansiedade na gente, porque a gente fala, será que isso tá evoluindo, sabe? Será que isso tá funcionando? Porque tudo bem, eu tô fazendo isso toda semana, mas será que eu tô evoluindo? E eu acho que eu só percebi que quão importante foi ter começado desde o começo esse ano que eu fiz, né? A segunda fase. Porque você não tem tempo nenhum de estudar para a segunda fase entre a primeira e a segunda fase. Nenhum, assim, esquece, não é viável. Então, o que eu fiz depois que passou o TPS foi pegar o que eu tinha, então, os erros que eu tinha feito ao longo dos anos, ao longo dos 2 anos, quando comecei as 2 matérias, pegar os erros que eu tinha e observar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Mas a segunda fase, especificamente, aí eu já acho que é uma questão mais de prática mesmo. E aí, quanto mais cedo você começar, melhor. Nem que seja coisa pequena. Então, começa, sei lá, fazendo uma tradução por semana, uma redação. Você faz uma semana uma tradução, na outra, na outra uma redação, na outra redação de português, na outra exercício de interpretação. Eu acho que é a preparação que vai ser de mais longo prazo, a segunda fase, eu tenho impressão. Para organizar e fechar essa abordagem mais técnica, tem uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo, né, dessa galera que está conversando, porque eu acho que é o ponto central do CACD. Na minha opinião, é o ponto central. Ana, você fez 4 provas do CACD. Né? Como é que foi para você o mês posterior à prova que você não passou? Mudou de 2015, enfim, eu não estava estudando, né? Em 2016, acabou, assim, eu fiquei, assim, arrasada. Não tanto por não ter passado para a segunda fase, porque a gente sabe que é uma coisa que é difícil, leva tempo, mas pelo meu desempenho ter sido tão abaixo do que eu esperava, inclusive abaixo ao ano anterior. Eu parei completamente de estudar. Não recomendo de forma alguma que se faça isso, porque você demora muito tempo a voltar e a conseguir voltar no ritmo que você estava. Porque, igual eu falo, eu estava estudando 6 horas líquidas por dia, mas eu não comecei estudando 6 horas líquidas por dia, porque isso é progressivo, né? Você vai conseguindo evoluir ao longo do tempo. Mas em 2016, eu fiquei muito abalada e minha mãe ficou doente, juntou que minha mãe ficou doente na época, então eu fiquei assim, de agosto a novembro, sem estudar nada. E aí o processo de voltar, de você falar, é normal, é um concurso de longo prazo, é isso que eu quero. Então, você ter essa maturidade de
se acalmar. E claro, não falar, passou 2 dias, vou voltar a estudar, porque isso também não funciona. Eu acho que tem que ter calma no sentido de, eu vou ficar triste, mas assim, estabelece um prazo, assim, sabe? Eu comecei a fazer terapia e eu realmente recomendo que se faça, porque ajuda muito no processo, mas eu acho... Em 2017, por exemplo, quando eu não passei, eu fiquei muito triste, mas já não foi diferente, já foi um triste do tipo, eu melhorei muito meu desempenho, então eu tô no caminho certo. E aí a prova foi em agosto, eu falei, eu vou dar um mês, porque é o que dá, sabe? E aí eu vou voltar. E aí o que ajuda, talvez, é fazer cursinho. Isso eu recomendo, faz cursinho. É o momento que você tem que fazer cursinho. Porque estudar sozinho nesse momento é difícil. Para mim, é o momento mais difícil de você estudar sozinho. Se você tem um cursinho, você é um professor que vai conversar com você e que, na maior parte das vezes, os professores são os que mais entendem as dificuldades do concurso. Porque eu tive muito apoio da minha família, de todo mundo, assim, de muita gente. Mas as pessoas têm dificuldade de entender tanto o tempo de preparação, quanto a dificuldade, quanto por que você estuda e não passa. Tem uma dificuldade nesse sentido. Então, acho que se dá um tempo de tipo, vou ficar triste 3 semanas, tem uma pessoa que perguntou se viajou. Eu viajei, fui pra praia, fiquei, depois desse ano também eu viajei, fui pra fora, e assim, sabe? Você tem que ter uma vida... Você não vai ter uma vida normal, mas você tem que ter uma vida relativamente normal para você conseguir, porque senão você não vai conseguir. É muito tempo para você ficar numa bolha, assim, por assim dizer. A família é fundamental, né? Acho que a família é como eu sempre digo, é a família no sentido amplo. Amplo, Né? isso. A família são os amigos, são os relacionamentos, tudo isso. Né? Isso tudo faz parte dessa conquista? Faz, com certeza. Meu noivo hoje em dia, né, brincava, somos todos Rio Branco, porque realmente afeta a sua vida pessoal. Eu acho que você tem que ter certa tranquilidade no sentido de que afeta a vida pessoal, não tem jeito, vai afetar em alguma medida a sua vida pessoal, mas não deixar que isso domine os seus relacionamentos e ao mesmo tempo você saber que essas pessoas estão com você e estão te apoiando e estão vibrando com sua vitória. Mas para mim certamente é uma vitória muito coletiva, tanto da minha família, do meu noivo, quanto dos professores, eu acho que é muita gente envolvida para conseguir chegar. É porque é isso que você diz, né, de que a família muitas vezes ela não entende, né, a prova em si, a dificuldade e tudo. Uhum. Isso é absolutamente natural, né? Eu de vez em quando converso com pessoas e tudo e que estão, sabe, putz, meu pai e minha mãe não entendem essa trajetória, o meu namorado, minha namorada não entendem a trajetória e tudo. Veja, né, uma coisa é o apoio, né? Outra coisa é você demandar uma compreensão que ninguém pode te dar. Entende. É isso mesmo. Afinal de contas, ou você tem maturidade, né, para conseguir fazer esse tipo de análise, ou vai ficar muito difícil. Sim. Muito difícil. Porque você partir do pressuposto que ninguém te apoia, não é? Porque te cobram a aprovação, isso é infantilidade. Né? Eu O que acho que você espera? eu acho que tem uma coisa de se entender que a sua família está sofrendo também, sabe? Claro! Assim, as pessoas próximas de você, então às vezes é falta de compreensão, não é falta de apoio, nem de amor, nem de... É falta de... Mas por que você está insistindo nesse trem difícil? Vai Claro. fazer outra coisa, vai, sabe? Eu acho que você tem que ter uma... Isso para mim no início foi muito difícil, principalmente porque eu voltei a morar em casa para estudar para o concurso, então assim, foi uma adaptação. E eu acho que você tem que ter uma tranquilidade do tipo assim, eles não estão falando isso porque eles querem que eu pare de estudar ou porque eles não me apoiam,
É só que eles estão sofrendo também. Porque é o sofrimento deles. É o sofrimento Claro. deles também. Então, você ter essa calma, né? Pessoa que chega para você e fala, olha, sai disso porque tá... é porque ela tá sofrendo. Exato. É ela, né? Não é você. Né? Exatamente. E isso é uma compreensão que precisa ter. Precisa ter. Primeiro porque é muito bonito de se ter essa compreensão. Isso demonstra uma sensibilidade importante. Eu acho que é uma sensibilidade que um diplomata precisa ter. Né? Essa é a primeira coisa. E segundo, que no fundo as pessoas querem que você continue estudando. Sim. Sabe? Sim. Então, né, ninguém joga uma pressão, né, em cima de você. Falar em pressão, eu gostaria muito, Ana, que esta conversa fosse a primeira da nossa semana, certo? Eu gostaria realmente de ter aberto a semana de conversas falando contigo, né? Não deu por um monte de questões de agenda e tal, mas por que eu gostaria de ter começado, né, com você? Porque você foi uma das poucas mulheres aprovadas no CACD de 2018. Na minha opinião, um absurdo. Um absurdo. Assim, isso é algo que o Brasil, independente de governo, isso o Brasil precisa mudar. Precisa mudar. Né? Certamente, se você pega o histórico, né, de aprovação, você vai ver que a participação feminina é muito baixa. Uhum. Né? E você foi uma das 3, né, mulheres aprovadas. Né? Me diz uma coisa, esse peso é um peso que você carrega? Eu não acho que é tanto peso, eu acho que é uma mais tristeza, de certa forma, porque foi uma participação, foi uma aprovação menor do que nos outros anos, né, do que vinha acontecendo. Ano passado teve recorde de aprovação, foi quase igual, metade. E esse ano teve diminuído tanto, eu acho muito ruim. Em diversas maneiras e por diferentes razões. Tanto em termos de representatividade, quanto em termos de incentivar outras mulheres a tentarem a carreira, quanto em termos eu acho que colocar certas coisas na agenda da política externa que são importantes e que não dá para fingir que isso é menos importante. Então, assim, uma série de coisas que me entristecem. Eu acho que me dá, não uma pressão, eu acho que me dá um incentivo de querer fazer um trabalho bom e de querer ser exemplo para outras pessoas tentarem. Eu acho que eu vejo mais como uma motivação do tipo assim, isso tem que mudar, temos que evoluir para isso, temos que fazer diferente, porque é ruim, eu acho que é ruim em muitos sentidos, muitas maneiras diferentes. No IDEG, né, as meninas do IDEG, né, não tem participação nenhuma de homens nesse projeto. As meninas aqui do IDEG, a Mari, né, a Karina, a outra Mari, elas criaram um projeto aqui dentro, que é o projeto Mais Uma Diplomata. Não é? Então, eu não participo do projeto e não deixo nenhum homem participar. Isso é um projeto delas e elas é que tocam. É um projeto que está dando muito certo. Né? Tem um grupo que é ativo, né? Que compartilha coisas e tal, e experiências. Uma das coisas que a Mari, sobretudo a Mari Jardim, que me conta, é que a mulher ela tem um peso que é a articulação da família, né? Que isso realmente recai para a mulher, né? Enquanto o homem ele tem que, na maior parte das vezes, né, o peso está em trabalhar e estudar para o CACD, para a mulher você tem um terceiro ponto aí fundamental que precisa ser avaliado, né? E é exatamente por isso, na minha opinião, que esse tipo de política é importante, né, a tua aprovação, para mostrar que
É possível. É possível, sim. E mais do que possível, necessário. Né? Então... Eu acho que talvez, eu já conversei com muitas meninas sobre isso, tem um peso maior, não, talvez não da família, mas assim, da sociedade em geral, do tipo, você está estudando para o Rio Branco, você tem certeza? Como é que você vai casar? Como é que você vai... E isso, por mais que você não seja... eu tenho colegas que não, mas eu quero casar, ter filhos, etc. Mas por mais que isso não seja, você não acredite nisso, em alguma medida, quando você está estudando para o concurso, isso acaba virando uma pressão a mais, sabe? Ah, será que eu estou perdendo tanto tempo com um concurso tão difícil para não ter família? Você tem uma ansiedade nesse sentido. Então, eu acho que é importante você desmistificar isso, de que é possível você ter as duas coisas, você não precisa escolher um ou outro. E, claro, você ter alguém que apoia, isso é fundamental. Alguém que acredita nisso junto com você e que está disposto a ter uma vida que não é uma vida tão estável quanto outras profissões, talvez, mas que, ao mesmo tempo, é uma vida que vai trazer muitos ganhos em muitos sentidos, um ganho cultural muito grande. Então, acho que tem que focar mais nesses aspectos positivos, inclusive do que você pode proporcionar para sua família, do que no reverso, talvez. Ao contrário. E é muito interessante mesmo, porque nesse grupo, né, nessa articulação e tudo, você vê a garra, né, das mulheres. Assim, e eu tive a oportunidade de conversar, né, com mulheres que chegam e dizem, olha, eu tenho 2 filhos, 3 filhos em casa e estou estudando para a prova. Você vê que é um engajamento, sabe, sensacional. Pô. Sim. É isso, sabe? Essa é a fibra que se precisa, né, para você aceder, sabe? É muito bonito de ver uma coisa assim. Eu tive colegas do cursinho estudando com filho de 8 meses, sabe? Assim, realmente um exemplo mesmo. Tomara que a gente consiga mais pro ano que vem, né? Para esse ano, né? Agora estamos em 2019. 2019 virou o ano, né? Virou o ano. 2018, apesar de ter sido um ano muito bom, né? Pela aprovação, mas foi um ano pesado. Denso, assim, sabe? Né? Então agora virou. Agora vai dando tudo certo. Ana, eu tenho que te agradecer demais. Obrigada. Rosana, deixa eu só te perguntar. As perguntas aqui eu consigo responder para eles depois? Consegue, eu te mando todas. Tá. Porque aí... Agora sim, se você quiser deixar um contato, né, para a turma, alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá? Eu vou escrever aqui meu e-mail, porque eu vi que a gente não conseguiu responder todos. Então, se vocês puderem me mandar as perguntas por e-mail, eu respondo todas tranquilo. Pronto. Eu vou interferir aqui em uma pergunta, certo? É o seguinte, Matheus, o Matheus Alcântara, ele faz a seguinte pergunta: quais as suas impressões sobre o novo chanceler brasileiro? Essa pergunta, ela também apareceu não por você na conversa passada, tá bom? Essa pergunta, os recém-aprovados não vão responder, tá? Assim, e não vão responder não é porque eles não queiram responder, certo? Mas é porque eu não vou abrir, viu, Ana, para esse tipo de resposta, porque eu acho que não... seria interessantíssimo te ouvir, né? Mas eu acho que não vai mudar muito para o CACD, entende, Matheus? Né? Eu respeito absolutamente a tua pergunta e acredite, não tem ninguém mais curioso, né, do que eu para saber a opinião dos recém-aprovados sobre, né, o novo chanceler e sobre o novo governo. Mas é uma questão institucional, né? Afinal de contas, eles são diplomatas agora. Então, provavelmente, eles não iriam responder essa pergunta, mas eu, né, já tomo a frente aqui e vamos
deixar um pouco de lado essas perguntas mais políticas, né? Porque a gente pode discutir isso em vários momentos, né? Mas aqui, para você aceder, seria ter outras coisas mais interessantes. Matheus, eu espero que você entenda que não é pouco caso a tua pergunta, nem meu, e muito menos da Ana, eu tenho certeza disso, que a Ana tem uma opinião formadíssima, né? Mas é só para organizar um pouco a coisa, tá? Bolsonaro, deixa eu só... Eu escrevi aqui, mas acho que não apareceu, mas... meu sim. e-mail, eu posso, apareceu para mim. Eu posso jogar para todo mundo? Pode. Vou jogar aqui para todo mundo, então. Pronto. Agora apareceu aí, gente? Aí, pronto. Agora sim. Maravilha. Então tá. Olha, Ana, eu agradeço demais a tua participação. Eu agradeço. Obrigada mesmo. Precisando. Assim, estamos às ordens. E tenho certeza que foi muito produtivo, porque foi uma das conversas mais técnicas que nós tivemos aqui, sabe? De mostrar formas de estudo mesmo, e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Sensacional, né? Sensacional. Tomara que seja mais uma ferramenta para as pessoas, né? Porque eu acho que quanto mais maneiras diferentes, melhor, né? Para você desenvolver. Nossa, obrigado demais, né? Pelo teu carinho, né? Pela fala com carinho para todo mundo que está se preparando. Certo? Isso vai ser algo que vai... Obrigada, gente. Pode mandar por e-mail. Eu vi que tem um monte de pergunta. Pode me mandar por e-mail que eu respondo, sem problemas. Pronto. Pessoal. Gente, então nós estamos fechando hoje a nossa segunda conversa com os diplomatas recém-aprovados do CACD 2018, não é? Amanhã tem a palestra, como eu disse, com o Hélio Francini, né? E vai ser às 8 horas, 20 horas, não é? E eu vou estar na palestra, né? Se tudo der certo. Então, ele vai conduzir, mas eu fico lá de espectador, tá bom? Uma coisa importante é que quinta-feira tem mais um diplomata, sexta mais um diplomata e sábado também. Nós vamos até sábado com esse conjunto aí de ferramentas que vão ser disponibilizadas para vocês, tá bom? Quem não conseguiu assistir ao vivo, não é? Se você tem um amigo, uma amiga que não conseguiu assistir ao vivo aqui, não há problema nenhum. Tudo está sendo gravado e amanhã já vai ser disponibilizado lá no nosso site. É só entrar lá que você pega todas as palestras e todas as falas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Desculpa qualquer coisa se ficou difícil de compreender, mas fico à disposição para quem quiser conversar sobre dica de preparação e tudo mais. Valeu, então, gente. Obrigada, gente. Forte abraço para todo mundo. Obrigada, Ana, aquele abraço. Bom ano. Igualmente. Tchau, gente. Tchau.